E aí, tudo bem? Escola de Narradores com Maurício Bonato e hoje a gente vai falar sobre alguns estilos de narração, né? Algumas maneiras de se narrar. Então é um post aí, um vídeo mais técnico. Vamos lá. Então é o seguinte, existe uma maneira de narrar que é uma maneira que você narra mais na televisão, né? Que você descreve mais ali, está narrando mais o jogo, dá mais ritmo para a partida e tem uma outra maneira de narrar, que é aquela maneira em que a narração é mais ancorada, ela é mais conversada, né? Com o comentarista, enfim, vira em determinados momentos até um bate-papo, assim. Óbvio que nós temos que separar as coisas. O narrador também tem opinião. Óbvio que o narrador tem opinião, todo narrador tem opinião, e o cara, uma hora ou outra, vai falar. Apesar da função dele ser narrar, uma hora ou outra ele vai ter que dar a opinião dele. Isso é do ser humano, não tem jeito. Você acaba fazendo um juízo de valor, você acaba dando uma opinião, mesmo que você não queira e não seja o momento de dar opinião. Então, muitos narradores sempre falam alguma coisa curto, uma coisa curtinha ou mais longa, né? Alguma explanação. Poxa, para mim isso aqui tá errado, esse cara aqui não joga assim, joga assado, tinha que fazer isso, entendeu? Isso é a função mais do comentarista. E aí, seguindo uma linha editorial, uma padronização das emissoras, você tem a hora certa de chamar o comentarista, o tempo que o comentarista vai ficar no ar falando, se é mais bate-bola, se é mais conversado e tudo mais. Então isso depende do estilo do narrador, depende da padronização, da linha editorial da emissora para que ele trabalha e o que nós, narradores, temos que entender e pensar em relação a isso. Nós temos que ter o nosso estilo e saber o que é melhor a gente fazer, entendeu? Porque chega uma hora que se a narração é muito conversada, é muito bate-papo, né? Às vezes o cara só narra os lances importantes que está acontecendo ali, um lance de perigo, um lance de gol, alguma coisa assim. A narração, na minha opinião, fica chata. Ela perde o objetivo dela. Eu não estou dizendo com isso que você não tenha que conversar, entre aspas, bater papo, ser uma narração mais ancorada, tá? De conversar mais. Eu não estou dizendo que está errado, mas eu acho que em excesso, tudo que é excesso complica. Por outro lado, aquela narração só narrada, sabe, o tempo todo, só ritmada e tal, pode também ficar chata. Depende também do jogo. Às vezes é uma decisão, uma final, então convém ser uma narração, né, mais focada ali no que está acontecendo no jogo mesmo. Pouquíssimos espaços para o comentarista e para os repórteres falarem e tal, e o narrador sempre tomando conta mesmo da narração e divulgando tudo que ele tem que divulgar ali, as informações sobre a programação da emissora e tudo mais, num ritmo rápido, às vezes até fazer algum testemunhal, que é o caso, e entende? Então existem maneiras e maneiras de fazer isso. Depende de vários fatores. Mas o principal que eu quero que vocês entendam é o fator estilo e perfil do narrador, né? Cada um tem um estilo, cada um tem um perfil, cada um tem uma maneira de fazer, cada um tem um jeito de fazer, né? O que a gente tem que entender é se fica chato, se fica monótono quando fica muito conversado, se fica chato, exagerado quando fica muito narrado. É legal a gente variar entre esses dois estilos, esses dois temas de narração. É bacana variar, mas às vezes não é possível, às vezes a gente não consegue fazer isso. Existem outros fatores que fazem com que a gente não consiga usar os dois, às vezes só usa um, entende? Então, assim, particularmente, eu já narrei com comentaristas que falavam bastante, comentaristas que não falavam muito, já teve momentos que a narração ficou mais falada, mas eu sempre procurei narrar. Eu gosto de fazer a narração mais narrada, e muito menos conversada, muito menos falada, entendeu? É o meu estilo, é o meu jeito, e toda vez que eu estou narrando, eu estou pensando em como eu gostaria de ver um narrador narrar aquele jogo que eu estou narrando, entendeu? Eu, ao mesmo tempo, procuro me colocar como um telespectador, como um espectador, no caso dos streamings da vida aí, daquela transmissão,
Eu tento me colocar no lugar de quem está assistindo, ao mesmo tempo em que eu estou narrando. Então eu faço como eu gostaria que fizessem quando eu estivesse narrando, entendeu? Essa é uma maneira que eu uso desde quando eu comecei a narrar lá atrás, em 2004. Antes até, como eu gostava de ver as narrações, eu estou falando de televisão, rádio é outra história, tá? Rádio é diferente. Não tem nada a ver nesse caso. Rádio, se o cara começar a conversar muito, você troca do dial ali, você vai para outra rádio. Você quer escutar a jogada do que está acontecendo. Pelo menos eu sou assim, né? Na televisão, como tem imagem, as pessoas às vezes deixam de falar do que está acontecendo para falar de outras coisas que tem a ver no contexto geral do que está ali no jogo, mas não especificamente da jogada em si, do fato que está acontecendo no jogo em si. Entendeu? Às vezes o jogo está meio monótono, a jogada muito no meio de campo ali. Claro que vale você chamar o comentarista para ele bater um papo, para dar uma quebrada, para ter um pouco mais de ritmo também, porque não está acontecendo muita coisa. Mas tem que tomar cuidado para não deixar isso escapar muito do controle e você perder o controle do jogo, né? De fazer a narração, de dar seu ritmo, porque às vezes fica difícil de você reencontrar durante o jogo esse ritmo. E aí a tua narração fica meio morta, meio sem graça. Beleza? Então algumas dicas técnicas aí para uma narração narrada versus uma narração falada, conversada, certo? Valeu, Escola de Narradores com Maurício Bonato. Até a próxima oportunidade. Valeu.